Então, pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês a montagem básica dessa placa do Crix aqui, que é usada no gravador dele, certo? Essa aqui é a original. Eu mandei fazer essas daqui na China, né? Tá? Eu já montei aqui uma, certo? Então vou falar um pouco sobre a montagem delas, né? E o funcionamento. E vou tentar implementar a função de save, né? Colocar a memória RAM aqui e os outros componentes para que ela possa salvar. Vou estar deixando aí para download esse documento aqui que eu elaborei com os componentes, né? E algumas informações sobre eles, tá? Aqui os componentes para a função de save também, certo? Segundo um esquema que ele deixou num dos sites dele lá, ele liberou o projeto disso aqui, certo? Então vou deixar o link lá para o projeto dele. E enquanto ele deixar liberado, vai estar funcionando o link. Se o link parar de funcionar é porque ele resolveu retirar do ar, certo? Então eu não vou hospedar esses arquivos no meu servidor porque não me pertencem, né? Esse projeto é dele, certo? Eu quero mandar também um abraço para o Darley, que me forneceu esse link dessas placas, né? Para estar construindo aí. Então vamos começar aqui falando um pouco sobre a placa dele. Essa original aqui é de ótima qualidade. Aqui me parece que ela é feita com o processo ouro duro, que é mais caro, certo? E essa memória parece ser original, os componentes todos originais, tá? Feita na Ucrânia. Essa aqui eu mandei fazer na China, tá? Ela não tem o chanfro aqui embaixo, certo? Eu peguei a versão mais barata para fazer um teste. Essas memórias aqui eu comprei barato da China, funcionaram, mas com certeza é falsificado, né? Esses componentes todos falsificados, mas funcionaram bem, tá? Esse aqui é um projeto que ele foi um pouco criticado na internet, porque ele usa esses resistores aqui para fazer a tradução de nível, porque essa memória é 3.3 volts, se não me engano, e o Mega Drive trabalha com 5 volts. Então ele tem aqui um regulador de tensão na entrada só para alimentação da memória, ele segura por esse regulador de tensão. E as linhas de dados e endereços são reduzidas por esses resistores aqui. Isso é um pouco questionado por alguns engenheiros, outros defendem, tá? Isso é uma questão muito chata. Essa aqui é um exemplo da minha placa nova de 4 megas que eu fiz. Ela usa 4 memórias, todas são de 5 volts já, certo? Então não precisa de tradução de nível, tá? E ela funcionou bem no meu gravador, tá? Só que essas memórias já são um pouco antigas, já não tem mais para vender, não tem mais em fabricação, mas para vender na China você acha bastante. Essa placa aqui, se você colocar uma memória, ela funciona como 1 mega, 2, 3, 4 megas e assim por diante, certo? Só precisa de um circuitinho extra para funcionar acima de uma memória, né? Certo? Aqui também pode ser usado o circuitinho DIP. Se você for usar uma memória só, você fecha esse jumper e não precisa desse circuitinho extra. Aqui é uma versão que eu estou testando ainda, que eu fiz também, que é uma memória 3.3 volts, a mesma da placa do Crix, inclusive, e aqui com tradutores de nível profissionais, né? Só que ainda está em teste isso aqui, eu estou fazendo. Tá, se alguém me perguntar se eu fabrico isso aqui, eu não tenho tempo, eu trabalho em 3 empregos, não tenho como fazer isso aqui para vender, certo? E é bem chato de fazer isso aqui em casa, sem a máquina adequada, né? Dá para fazer como eu fiz, mas é chato. Esses componentezinhos aqui são muito chatos de soldar, eu achei mais difícil de soldar eles do que essa memória aqui, tá? Esses componentes capacitorzinhos aqui, você pode ver que ele é um pouquinho maior, certo? O que eu tenho aqui é um pouquinho maior, usado no projeto do Crix é 0603 o tamanho. Esse meu aqui é um pouquinho maior, então ele deu um certo trabalhinho para soldar aqui e ficou pequeno os pads aqui para soldar. Esse regulador de tensão aqui, ele é muito famoso, muitas empresas fabricam, empresas chinesas, então difícil você achar um original para vender, certo? E esses capacitores que são usados juntos aqui, vai depender da marca do componente que você usou, desse pretinho aqui, certo? Se for falsificado, você não vai ter o datasheet e você não tem muita informação. Eu coloquei aqui um de 22 microfarads, certo? Que é um padrão para esse tipo de componente. Mas o bom é você conseguir um original e colocar os componentes ideais. Aqui eu não tenho capacímetro aqui para medir qual que é o que o Crix usou aqui, certo? Mas o dele, componente, com certeza é original, certo? Esse resistorzinho aqui da ponta, ele tem uma divergência de valor. Na placa original dele vem um valor, no esquema que ele forneceu é outro. Mas ele também, se não me engano, faz parte da mesma linha de dados desses outros. Então eu utilizaria o mesmo valor dessas redes resistivas aqui, que é o que vem na placa que ele vende,
Talvez foi um errinho de projeto que ele não corrigiu e deixou assim lá no projeto que ele forneceu, tá? Aqui no caso, todos esses são 100R e esse aqui também é 100R, na placa vendida. Esse outro aqui, um resistorzinho aqui, na verdade aqui nessa placa que eu comprei, ele é valor zero, ou seja, ele é um jumper, é um fiozinho só para emendar um fio ali no outro, uma trilha na outra. Talvez com a função de save, quando ela for implementada, tenha que trocar, porque no esquema que ele fornece o valor é outro. Mas tudo isso está descrito no documento que eu vou deixar aqui para download para vocês, tá? Essa memória aqui, ela existe em mais de um tipo de encapsulamento, certo? Então você tem que colocar o tipo certo, TSOP32 se não me engano. Então é só procurar o tamanho certo para vender no AliExpress, ali tem. Quando você for pedir a sua placa para encomendar numa empresa chinesa, não esqueça de pedir a espessura dela 1.6, tá? Para servir corretamente no Mega Drive. Essa função de save, eu não encontrei a placa dele pronta com a função de save para vender. Só achei assim, 4 megas normal, para jogos normais sem save. Os jogos de Mega Drive funcionam da seguinte maneira. Até 2 megas... o save é normal, é tranquilo de fazer. Acima de 2 megas começa a complicar para você fazer uma placa que salve o jogo, certo? Aí já tem alguns esquemas assim, certo? Então não é muito fácil fazer uma placa padrão. Eu vou montar essa aqui e vou testar se ela funciona com jogos de 2 megas e de 4 megas. A foto que eu vi uma foto de uma placa dessa montada e ela usava uma memória de 2. Então eu desconfio que só funcione o save até 2 megas. Talvez até por isso que ele não venda a placa pronta já com o save. Outra informação também sobre o save é o seguinte, existem basicamente 2 tipos de save, ou em RAM ou em EEPROM. Conforme o tipo da ROM que você salvar aqui dentro, ele não vai funcionar com essa placa. Se ela for EEPROM não vai funcionar, porque ela usa RAM, certo? Então é para jogos que usem RAM. Ou se a ROM for convertida para funcionar com RAM. Também aqui informação sobre o borne de bateria, certo? O utilizado na placa é esse pequenininho aqui, ó. CR1220, certo? Eu tenho aqui os boards, mas não chegaram para mim as baterias ainda. Então provavelmente eu vou ter que fazer a montagem aqui para testes, vou ter que usar a bateria grande, certo? Mas só para, se você for comprar, veja que não serve, tá? Você vai ter que fazer uma gambiarra ali para funcionar com esse tamanho de bateria, tá? O conselho final que eu dou é: não tente colocar save numa placa dessa original. Eu acho que o Krix não vende mais, isso aqui vira meio que um item de raridade, certo? Parece que o pessoal está dizendo aí que ele vai parar de fabricar essas placas. Talvez por isso ele forneceu o projeto, certo? E outra coisa, fica difícil você soldar os componentes aqui porque ele está com solda já aqui nos terminais, certo? A memória é difícil você segurar ela ali para soldar, por causa que já tem essa soldinha aqui, certo? Ela é volumosa, tá? Quando você manda vir a placa da China, ela é lisinha, certo? Não tem solda ainda, então é mais fácil soldar em casa, tá? Daí você não estraga essa também, né? Compra essas daqui da China, pede uma quantidade que você quiser e fabrica em casa. Aí você me pergunta se você pode vir essa placa já montada da China. É um pouco complicado porque essa coisa de eletrônica, ela fica obsoleto muito rápido, esses componentes. Então, tipo assim, esse mesmo aqui, tem algumas fábricas que eu acho que ele já não fabrica mais. Então, para você mandar vir fabricado, eu acho que eles só fazem com componente que ainda esteja em linha. Então, você já teria que mudar o projeto para mandar vir fabricado da China isso aqui, né? Ou, claro, pagar bem mais caro para alguém pegar os componentes e soldar manualmente, mas daí o preço não compensa. E também tem o seguinte, depois que o Krix liberou esse projeto, tanto da placa quanto do gravador, já existe agora na China para vender pronto tudo, inclusive a plaquinha tem pronta também, sem a função de save, eu não vi ela com função de save. Mas já tem pronta para vender a plaquinha e o gravador. Eu comprei os componentes para montar em casa e acreditem, consegui um preço melhor do que a China está vendendo a plaquinha pronta, mas você vai ter que montar. Então eu vou deixar aqui também embaixo a lista dos preços que eu gastei nas peças, quanto custou para fazer no final das contas essa plaquinha completa. Outra coisa também que eu esqueci de falar é o seguinte, para que ela funcione sem save, só com a função de 4 megas, você vai precisar somente do seguinte, a memória flash principal, o regulador tensão com seus 2 capacitores, tá? Esse resistorzinho aqui de valor 0, os 2 capacitores em volta da memória,
as redes resistivas e esse último resistor aqui. Com isso ela já funciona normalmente, certo? Então pessoal, tá aqui a plaquinha, já montei ela. Alguns componentes eu não tinha do mesmo tamanho, eu coloquei um pouquinho maior aqui, mas funciona igual, né? Só a estética que muda. Vou colocar um fiozinho ali, tá? Lembrando para quem for fazer que essa bateria é menor, né? Esse modelo aqui, certo? E esse resistorzinho aqui eu já vi o que acontece com ele, certo? Tá? O negócio é o seguinte, se você for fazer uma placa de 4 megas, aí não vai ter save. Aí você coloca o resistor de 0, né? Ou fecha curto aqui, né? Faz um jumper aqui, né? Tá? Nesse resistorzinho aqui, número 4 no esquema, certo? Se você for usar save, aí a placa não vai funcionar como 4 megas, ela vai funcionar só 2. Nesse caso, então, é mais interessante você usar essa outra memória aqui, que aí você não perde meia memória, né? Tá? Fica mais barata a placa, já que ela só vai funcionar para 2 megas mesmo. E daí você tira esse resistorzinho ali, certo? Para usar com save. Outra coisa também é que essa plaquinha aqui é muito chata de montar em casa. É bem chatinho mesmo, certo? Então, para quem quiser, às vezes sai mais em conta comprar da China o kit que eles estão vendendo, que não vem com a parte de save. Aí você adiciona só a parte de save, né? Outra coisa também, você pode redesenhar essa placa e trocar essa memória por uma de tamanho maior, ou outro encapsulamento, que é mais fácil de soldar daí, né? Relembrando novamente que se você for usar para 4 megas, aí a placa fica desta forma aqui, certo? Não precisa aqueles outros componentes. Só adicionar o resistorzinho de jumper aqui, certo? Tá? E eu testei aqui com ela aquele Crusade of Saint, salvou normal. Testei Sonic 3 também, salvou normal. Eu, através do programa da placa ali do Crix, eu tirei o save, salvei no computador e fiz um save no emulador e passei para a plaquinha também, funcionou perfeitamente. O que eu não testei é quanto que dura essa bateria, se essa parte está funcionando bem, porque teria que salvar o jogo e ficar dias ali esperando ver se a bateria vai gastar, se vai salvar normal, se vai durar legal, mas o save assim em primeira vista funcionou bem. Lembrando aqui que vai estar nos links todos os documentos que eu usei e os links para as placas.